gente vai conversar sobre um livro aqui, Flores para Algernon. Gente, que livro magnífico, que livro bom. Eu vi um boom desse livro quando a Pan Gonçalves começou a falar dele. É um livro já antigo, não vou lembrar agora a data que ele foi lançado pela primeira vez, mas eu lembro que comecei a ver muita gente falando desse livro após a Pan Gonçalves falar desse livro. E que livro bom! Eu comprei ele em 2020, só fui ler agora, né? Ainda bem que eu fui ler, ainda bem que eu li. Porque que livro maravilhoso, magnífico, eu amei. Então vamos conversar e entender melhor um pouquinho sobre esse livro. A gente vai conhecer a história de um homem que ele tem uma faixa etária de 30 e poucos anos e ele é considerado burro. Vou usar um termo que a gente não usa mais hoje em dia, mas o que o livro fala, as pessoas chamam ele de burro, retardado, enfim, chamam ele de estudo, só que ele não percebe, ele tem uma deficiência, né, assim, intelectual, até que um dia que ele se depara e vai até um laboratório, né, assim, e lá eles sugerem que vão fazer, sugere assim pra ele que se ele tá de acordo, né, pra fazer um estudo, que vai fazer uma cirurgia que vai deixar ele inteligente. E ele queria muito ser inteligente, porque ele queria, assim, ficar no mesmo nível que os amigos dele. Então, ele aceita fazer essa cirurgia, ele vai fazer essa cirurgia, ele vai passar a ser inteligente, só que ele vai ficar inteligente acima da média. Os amigos que ele pensava que era inteligente, ele consegue passar. Ele frequenta muito a faculdade por causa desse estudo. Ele consegue passar as pessoas da faculdade. A inteligência dele fica assim, ó, ultra, mega, assim, uau! Só que é muito rápido, então ele não desenvolve a inteligência emocional. Então ele vai passar por coisas e situações bem complicadas, né? E ele vai começar a entender que aquelas pessoas que ele achava que era amigo, que tava brincando com ele, que ele estava, tipo, fazendo parte da galera, mas na verdade não, tava xingando ele, tava ridicularizando ele, tava colocando ele pra baixo. E ele vai começar a se dar conta disso tudo no livro. E o livro, ele é escrito de forma que ele vai dando entrada no diário dele. No começo, gente, ele escreve tudo errado, então não vai achando que o e-book tá com problema, que o livro tá com problema, é assim mesmo, é pra ser assim. Então, é Charlie o nome dele. Então, ele começa assim, ó, Relato de Progresso 1. Aí, ele começa escrevendo Relato de Progresso 2. É super rapidinho de ler, eu achei. Eu li, assim... Eu fui ler a primeira vez, li bastante. Eu acho que eu peguei o livro umas 3 vezes que eu já tinha terminado. De tão bom e tão envolvente que eu fiquei, assim, na história. E... a história é sensacional, eu gostei bastante, eu gostei dessa coisa que o autor ele começa a escrever tudo errado, e aí, mas dá pra entender, tá? Não é nada muito, oh meu Deus, o que tá acontecendo? Não, dá pra você entender o que tá acontecendo. E quando ele faz essa transição do errado pro certo, é sutil, é leve, que eu demorei um pouco pra perceber, até que eu comecei a perceber e falei, nossa, ele agora tá certo. E aí a gente vai acompanhar ele, né, nessa descoberta dele, ele lendo o livro, ele sendo mais inteligente, ele entendendo, tendo consciência do mundo dele ao redor dele, do que vai acontecer, como é que vai ficar a relação dele com a família, como é que vai ficar a relação dele com esses amigos, que agora ele entendeu que não são amigos assim, como é que vai ficar a relação dele com o pessoal da faculdade, como é que vai ficar a relação dele com uma outra pessoa, uma relação amorosa ele vai ter, como é que vai ser, como é que vai desenrolar. A gente vai entendendo tudo isso com o livro. Foi uma leitura sensacional, eu dei 5 estrelas. Eu cheguei o meu olho no final chegou a ficar bem com água, tá? Assim, eu fiquei cheio d'água porque é emocionante. E por que Flores para Algernon, né? Porque tem um ratinho, porque antes de fazerem um estudo com pessoas, eles fazem com um ratinho. E aí, quando ele é considerado burro, eles colocam ele e o ratinho pra fazer uma disputa, né? E o ratinho sempre vence. E o ratinho chama Algernon. E ele quer vencer a do ratinho, até que chega, né? Vai chegando os momentos que ele começa a vencer do ratinho e ele vai ficando super feliz, né? Tipo, ai, finalmente tô vencendo do ratinho. Eu gostei bastante, eu sei que tem gente que não gosta, né? Eu já vi umas resenhas aqui no YouTube que tem gente que não gosta do livro. Eu gostei bastante. Eu confesso que eu fiquei com muita vontade de ler mais coisa do autor. E aí eu descobri que eu tenho mais um livro dele aqui. E, cara, sensacional esse livro, recomendadíssimo pra vocês. Estou muito feliz de ter lido ele no Desafio 30 antes dos 30. E ele tá aqui, eu podendo conversar um pouquinho mais sobre ele aqui com vocês.
fica aqui a minha super recomendação. Se você ainda não leu Flores para Algernon, por favor, leia. E, gente, eu levei esse livro pra terapia, fiz a minha terapeuta ler, coitada. Mas, enfim, um beijo, terapeuta. Que livro sensacional. Deixo aqui de uma mega recomendação pra vocês. Flores para Algernon, dá uma chance. Ler, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Pra vocês, um beijo, boas leituras. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau!